Olá, bem-vindos a mais uma conversa onde a gente se debruça sobre os materiais que chegam até nós para descobrir o que eles têm de mais importante. Hoje a gente tem em mãos um estudo do pastor Cleves Silva, da Igreja Batista Crescer, sobre um conceito que, à primeira vista, parece bem específico: mordomia. Honestamente, quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que vem à mente é dinheiro, finanças. Talvez administração de igreja, mas o que a gente descobriu nesse material é que a coisa é muito mais ampla. A ideia central é que, na perspectiva bíblica que o estudo apresenta, tudo pertence a Deus e a gente é só administrador. Nossa missão hoje é seguir essa trilha e ver até onde ela nos leva, porque ela começa num lugar muito mais pessoal do que a gente imagina. Exatamente. É uma premissa que vira de ponta cabeça a nossa noção padrão de propriedade, né? E o estudo não deixa isso no ar. Ele ancora essa ideia logo no início, citando o Salmo 24, que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É um ponto de partida, assim, absoluto. A partir daí não se trata mais de o que é meu, mas sim como eu administro o que me foi confiado. E é aí que as implicações práticas para o dia a dia começam a ficar realmente interessantes. Ok, vamos desvendar isso então. O estudo, claro, começa definindo a palavra mordomo, de onde ela vem e o que significa nesse contexto. Olha, a origem vem do grego da palavra oikonomos. Oikos é casa e nomos é tipo lei ou gestão. Então, um oikonomos era literalmente o gerente da casa, o administrador doméstico. Era alguém de extrema confiança, que cuidava dos bens, das finanças, de toda a logística da propriedade de um patrão. Ele não era o dono, sabe? Mas agia com a autoridade delegada pelo dono. Entendi. É um gerente, não CEO. E o estudo usa exemplos práticos da Bíblia para ilustrar isso, certo? Sim. E vai direto nas parábolas de Jesus, que usava essa figura do mordomo com frequência. A mais conhecida, que o material cita, é a parábola dos talentos, lá em Mateus 25. Servos recebem uma quantia em talentos, que era uma medida de peso de ouro ou prata, muito valiosa, para administrar enquanto o patrão viaja. A expectativa não é só que eles devolvam o valor intacto. A expectativa é que eles façam aquele recurso render. O foco é total na gestão ativa, na multiplicação, não na posse passiva. Na posse passiva, certo. A posse nunca deixou de ser do patrão. Isso, exatamente. E se o foco é na administração, qual é a principal métrica de sucesso por um mordomo? O que se espera dele acima de tudo? O estudo é categórico nisso e usa uma passagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4 que diz: Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra-chave é fidelidade. Não é genialidade, não é sucesso estrondoso, não é nem mesmo o resultado final, mas sim a fidelidade no processo de administrar aquilo que foi confiado. Peraí, mas nesse texto de Coríntios, Paulo não estava falando especificamente dele e dos outros apóstolos como líderes da igreja? Como o estudo aplica isso para todo mundo? Ótima pergunta. E é exatamente essa ponte que o material faz. Inicialmente, sim, o conceito era aplicado aos líderes, os dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas o pastor Cleves Silva usa um outro texto do apóstolo Pedro para argumentar que esse papel se expande e vira uma identidade para todos os cristãos. Ele cita 1 Pedro 4,10. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é uma imagem poderosa. Então, a propriedade que está sendo administrada aqui é a própria graça de Deus. Exatamente. E a partir desse versículo, o estudo extrai 3 lições que são, assim, a base de todo o resto. Primeiro, a vida cristã é, em sua essência, serviço mútuo. Ninguém está ali só para si. Segundo, todo cristão tem no mínimo um dom, uma capacitação dada por Deus para poder servir. Nas palavras do estudo, a figura do crente inútil simplesmente não existe nesse modelo. E terceiro, que amarra tudo, receber um dom é como receber um depósito de graça. Isso te transforma automaticamente num mordomo, com a responsabilidade de administrar bem esse depósito para o bem comum. Nossa, essa ideia de administrar a graça
leva o conceito para o nível bem abstrato. Como o estudo conecta isso com a vida real? Porque aqui eu imagino que a coisa começa a ficar realmente interessante e talvez até desconfortável, né? É exatamente aqui. O estudo pega essa estrutura e a aplica em cascata a todas as áreas da vida. E a primeira área, que foi a que mais me surpreendeu, não é o tempo ou o dinheiro, é o corpo. O estudo fala da mordomia do corpo. Confesso que essa parte me pegou de surpresa também. Eu sempre associei mordomia com coisas externas a mim, sabe? Mas a ideia de que a gestão do meu próprio corpo é a primeira esfera de responsabilidade, isso muda tudo. Como a fonte justifica essa conexão tão forte? O templo, ele não é uma propriedade para ser usada de qualquer jeito, mas um espaço sagrado que precisa ser cuidado. Isso implica, segundo o estudo, uma responsabilidade direta de zelar pela saúde, pelo bem-estar e pelo uso que se faz do corpo. Não se trata de uma obsessão com a aparência, mas de uma gestão fiel do veículo físico que nos foi dado para viver e servir, entende? Então, dentro dessa lógica, escolhas sobre alimentação, descanso, exercício, tudo isso entra na esfera da mordomia. Precisamente, deixa de ser uma questão apenas de saúde pessoal e passa a ser uma questão de responsabilidade espiritual. E do corpo, que é o mais concreto, o estudo salta para o mais abstrato, a mordomia do tempo. Que, no fundo, é a mordomia da própria vida, né? Exato. A vida é o tempo que a gente tem. O material enfatiza como esse tempo é finito, curto e não pode ser recuperado. Tem até uma citação que diz: há 4 coisas que não se recuperam mais: a pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. E para não deixar essa ideia solta, o estudo traz uma aplicação bem prática, não é? Sim, ele conecta essa gestão do tempo com a prática da guarda do domingo como o dia do Senhor. É apresentado no texto como a maior prova do bom uso do tempo. O raciocínio é que, ao dedicar um dia inteiro, o primeiro da semana, a Deus, o indivíduo está reconhecendo que não é dono do seu próprio tempo. Então, a lógica que o estudo constrói não é sobre dar uma parte do tempo a Deus, mas reconhecer que 100% do tempo já pertence a Ele. E a guarda do domingo é só uma expressão prática simbólica desse reconhecimento. É uma mudança de mentalidade fundamental. É exatamente essa a virada de chave. E essa lógica continua. Se o corpo e o tempo estão sob essa gestão, o próximo passo natural é o nosso impacto no mundo, as nossas interações, e aí o estudo entra na mordomia da influência e das oportunidades. Como ele define a mordomia da influência? Ele usa a imagem clássica de Jesus dizendo que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. A ideia é que a nossa vida, quer a gente queira ou não, influencia as pessoas ao nosso redor. O estudo cita Romanos 14, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Ou seja, ser uma boa ou má influência não é uma questão de escolha, é um fato da vida. A mordomia está em gerenciar essa influência de forma consciente e positiva. E a das oportunidades. Isso parece um pouco com a ideia de carpe diem. É um pouco mais ativo que isso. O estudo fala em 2 frentes. Uma é a reativa. Estar atento para aproveitar as oportunidades que surgem no dia a dia para servir, aprender ou abençoar alguém. Mas a outra é proativa, e talvez mais desafiadora, a de criar intencionalmente novas oportunidades. O texto menciona especificamente a vocação profissional como um talento dado por Deus. O desenvolvimento de uma carreira, a busca por excelência, tudo isso é enquadrado como uma forma de criar uma plataforma maior para servir e exercer influência. Ok, então, o que tudo isso significa quando a gente finalmente chega na área que todo mundo associa à palavra mordomia? Dinheiro e bens materiais. Depois de passar pelo corpo, tempo e influência, a abordagem aqui deve ser bem consistente com essa lógica toda, imagino. Totalmente consistente. O princípio mestre é reafirmado. Deus é o dono de tudo. E o estudo usa um argumento bem direto, quase brutal, como prova disso. Ninguém leva absolutamente nada após a morte. O caixão não tem gavetas. Somos, na melhor das hipóteses, administradores temporários de um patrimônio que, no fim, vai ficar para trás. Certo. E para guiar essa administração temporária, o material lista alguns princípios práticos, não é? Sim,
Ele lista 3 princípios bíblicos centrais. O primeiro é: ganhe tudo o que puder, mas não ame o dinheiro. O estudo permite até incentiva o trabalho honesto e o ganho, mas traça uma linha muito clara contra o amor ao dinheiro, que o texto bíblico citado de 1 Timóteo descreve como a raiz de todos os males e uma forma de idolatria. Esse é um equilíbrio bem delicado, né? Viver numa sociedade capitalista, ganhar dinheiro, mas não amá-lo. Como o material sugere que se navegue essa linha tênue? E não entre em regras de pode ou não pode, mas foca na motivação do coração. A questão não é ter dinheiro, mas ser possuído por ele. E o segundo princípio ajuda a calibrar isso. Use o dinheiro para um fim eterno. A ideia é que os recursos materiais devem ser vistos como ferramentas para juntar tesouros nos céus, como Jesus diz em Mateus 6. O estudo tem uma frase ótima sobre isso, não é? Tem, e é muito visual. Diz que o dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais na terra. A ideia é essa: converter capital material, que é temporário, e impacto espiritual que, dentro dessa cosmovisão, é eterno, seja ajudando pessoas, financiando projetos, o que for. E o terceiro princípio é o mais direto e talvez o mais polêmico. Sim. O terceiro princípio é que o discípulo deve ser um dizimista fiel e um ofertante generoso. Olha, a gente sabe que essa é uma área que sempre gera muito debate em círculos cristãos. O estudo aborda as diferentes interpretações ou ele apresenta essa continuidade do dízimo como algo pacífico? Essa é a questão. O estudo do pastor Cleves Silva apresenta a prática como uma continuidade histórica e teológica. Ele traça uma linha desde os patriarcas como Abraão, passando pela lei de Moisés e afirmando que ela foi referendada por Cristo no Novo Testamento. Ele não entra na controvérsia, sabe? Mas apresenta essa visão como a posição doutrinária da sua comunidade. Entendi. E qual é a lógica da prática dentro do conceito de mordomia? Dízimo, mas nós que precisamos dizimar. É apresentado como um privilégio do mordomo e um ato de adoração que o lembra constantemente de quem é o verdadeiro dono de tudo. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que o estudo do pastor Cleves Silva propõe não é um conjunto de regras sobre dinheiro. É uma filosofia de vida completa, onde o cristão se vê como um gerente de tudo que ele é e tem. O corpo, o tempo, os talentos, a influência e, por fim, os bens. E o objetivo em todas essas áreas é um só: ser um administrador fiel. Exatamente. E o estudo termina com a consequência inevitável de qualquer gerência: a prestação de contas. A fonte reforça que, se há uma administração, haverá um momento de avaliação. O ponto final de toda essa doutrina da mordomia é que cada administrador vai prestar contas ao dono por como gerenciou o que lhe foi confiado. A parábola dos talentos que abre a discussão volta no final para fechar o ciclo. Isso busca gerar um senso de responsabilidade imenso, mas também de dependência. É, de fato, uma completa ressignificação. Tira as decisões do dia a dia do piloto automático e coloca uma camada de intencionalidade e propósito em tudo. A pergunta deixa de ser o que eu quero fazer com o que é meu, para se tornar qual é a melhor forma de administrar o que me foi confiado. Isso levanta uma questão importante, que fica para nossa reflexão. O estudo que a gente analisou foca de maneira muito clara e poderosa naquilo que é dado a uma pessoa para administrar. Seu corpo, seu tempo, seus dons, seus bens. São, de certa forma, os ativos da vida. Certo. Mas como essa mesma estrutura de mordomia, de administração fiel, se aplicaria não apenas aos nossos ativos, mas também aos nossos passivos, às nossas perdas, às nossas limitações, às nossas dores e até os nossos sofrimentos. Como um indivíduo, dentro dessa lógica, poderia administrar aquilo que lhe falta ou que lhe foi tirado? É uma dimensão que a fonte não explora, mas que depois de toda essa conversa surge como uma continuação natural e talvez ainda mais profunda dessa linha de pensamento.